Olá pessoal, eu estou de volta aqui para dar continuidade ao curso, tá? Nesta aula a gente vai trabalhar com validação, pessoal. O que é validação? É o validar se o usuário digitou, né, preencheu corretamente o formulário. Por exemplo, se o usuário não digitou nenhuma informação e eu permitir que ele cadastre alguma coisa, ó, veja que a informação foi enviada e chegou sem nenhum dado, né? Então isso aqui não pode ser permitido, pessoal, tá certo? Então a gente tem que validar se o usuário digitou corretinho as coisas, tá? Então vamos lá implementar a validação do nosso formulário, pessoal, tá? A validação, tudo começa lá no nosso modelo, pessoal. Então aqui na partinha model, usuário, a gente vai estar trabalhando nessa classe de modelo, tá? Então a gente vai ter que adicionar uma validação, pessoal, para cada campozinho desse aqui. Tá? Então a gente vai ter a validação do nome, validação do e-mail, do CPF, senha, tá? E por aí vai, tá? Vamos lá. Para validar, pessoal, a gente também vai estar utilizando anotações, só que são anotações do validation, tá? Vocês lembram que lá na criação do projeto a gente adicionou a dependência do validation? Então é isso que a gente vai estar utilizando aqui. Então primeiro eu coloco um arroba field, dois pontos. Aí depois dos dois pontos eu vou adicionar que tipo de validação eu quero adicionar, tá? No caso, a primeira validação vai se chamar not blank, tá? O que quer dizer não vazio, que quer dizer que o nome não pode ser vazio, o nome ele é obrigatório, tá? Dentro do parênteses a gente vai passar uma mensagem, tá? Então message, abro aspas, dizendo de nome é obrigatório, tá? Nome é obrigatório, quer dizer que o usuário não pode deixar esse campo vazio, certo? Beleza, tá? A validação do nome só vai ser essa mesmo, se ele digitou ou não um nome, tá? No e-mail, pessoal, a gente também vai colocar o arroba field not blank, né? Com a mensagem de e-mail é obrigatório. Se você quiser, você pode copiar o de cima e colar aqui, né? Com e-mail é obrigatório. Só que aqui a gente vai ter uma validação especial, tá? Que é se o usuário digitou um e-mail válido ou não, tá? Então a gente vai colocar um arroba field e-mail com E maiúsculo, tá certo? Então esta validação ela vai validar se o e-mail que foi digitado pelo usuário, se ele é válido, tá? Então eu vou botar aqui um message igual de e-mail inválido, tá? Beleza, validamos também, colocamos as validações do e-mail, agora vamos colocar as validações do CPF, tá, pessoal? Então vamos lá, a primeira validação vai ser arroba field not blank também, né? Quero obrigar que o usuário digite um CPF, que ele seja obrigatório. Então, vou botar aqui um message de CPF é obrigatório, certo? Então, CPF ele é obrigatório. Além disso, a gente também tem que validar se o formato que foi do CPF que foi digitado, se ele é válido, né? Então, o CPF tem um padrão, então eu vou colocar um arroba field CPF, tá certo? Passando a mensagem de CPF inválido, caso o CPF digitado não seja válido, né? CPF inválido, tá certo? Vamos validar também a senha, tá, pessoal? A primeira delas é que o field not blank também, que é obrigatório. Então, CPF, senha é obrigatória. Opa, aqui é um message, né? Então, vamos lá. Message, entre aspas, senha é obrigatório. Obrigatória, né? A senha. Além desta avaliação, pessoal, a senha a gente pode tentar validar o tamanho dela, tá? Ou seja, definir um tamanho mínimo e um tamanho máximo para essa senha.
Vamos lá. Então, para isso a gente vai utilizar a validação chamada de size, tá? Size com S maiúsculo. Dentro do parênteses, a gente pode definir um tamanho mínimo para ela, sei lá, min de igual a 6. Então a senha vai ter que ter pelo menos 6 caracteres, vírgula, um max de pelo menos no máximo 10 é pouco, 12 caracteres no máximo, né? E vou colocar aqui uma mensagem, né, se a senha não tiver esses tamanhos, né? Bota aqui, a senha deve ter entre 6 e 12 caracteres. Tá certo? Então essa vai ser a mensagem. Validamos a senha também, agora só precisamos validar o papel. Então vou colocar um arroba field not blank, tá? Não tem muito o que validar, é só se ele marcou ou não, tá? Então vou botar aqui um message. Na verdade, o papel eu vou colocar ele como opcional, pessoal, tá? Nem vou validar. Quando eu não valido, quer dizer que tanto faz ele escrever ou não, tá? E que esse campo também não tem um padrão, tá? Eu vou deixar opcional aí, só para por aprendizado. Beleza? Então aqui eu adicionei as validações que eu quero fazer, né, neste objeto, quando eu receber esse objeto, ou seja, quando eu receber esse objeto, eu quero verificar se o cara digitou o nome, se o e-mail que ele foi digitado, se ele é válido ou não, se o CPF que ele digitou, se ele é válido ou não, tá? Beleza. Então a gente pode vir agora para o nosso controller, tá? Aonde a gente vai validar? Aqui na hora de cadastrar, tá? Na hora que for cadastrar, né, aqui na função de cadastrar, é onde a gente vai validar se esse objeto que a gente recebeu, se possui os dados tudo certinho, tá? Para isso, a gente vai usar uma anotação chamada de @validated, tá? @validated. Então isso aqui quer dizer valide esse objeto, tá? Valide esse objeto. Depois dele, eu vou colocar uma vírgula e colocar um parâmetro chamado de result ou resultado, tá? 2 pontos, bind result, tá? Bind result, esse daqui, ó, do Spring Framework Validation. Vou dar 2 cliques nele, no bind result. Beleza, né? Então, esse daqui, ó, ele fala, ó, valide esse objeto. Beleza. E esse daqui, ele vai receber o resultado dessa validação. Então, dentro dele, a gente tem a informação de se o usuário digitou tudo certinho ou se não, tá? Ou se digitou errado, né? Digamos assim. Beleza, tá? Então, antes de passar aqui para a função que vai salvar no banco de dados, a gente tem que fazer essa validação. Como? If, tá? A gente está fazendo um teste condicional, ou seja, se result ponto res erro abre chaves, tá? Tô testando. Existe algum erro de validação nesse objeto aqui que a gente está recebendo, tá? Se estiver erro de validação, a gente vai retornar para o formulário, tá? Então a gente não vai para a home. Então a gente vai retornar para onde? Formulário traço cadastro, certo? Tem erro de validação? Volte para o formulário, meu amigo. Tem erro de validação? Volte para o formulário, tá certo? Então essa é a ideia. Repetindo, pessoal, @validated, ele vai validar esse objeto, certo? O result recebe o resultado dessa validação. E aqui a gente faz o teste se tem erro ou não. Se tem erro de validação, retorne para o formulário para que o usuário possa corrigir os erros, tá certo? Beleza, né? Mas se tem erro de validação, a gente tem que mostrar para o usuário quais são os erros, tá? Então, para isso, a gente vai voltar lá no nosso arquivo HTML para estar colocando as mensagens de erros aqui no nosso formulário, tá? Aonde a gente vai estar colocando essas mensagens de erros, pessoal? Logo abaixo do input, tá? Então, embaixo do input, a gente vai estar colocando as mensagens de erros, tá? Essa mensagem de erro vai ficar em uma div, tá? Vou fechar a div, do tipo alert, tá?
O que é uma div do tipo alert? É como se fosse uma mensagem com uma cor de fundo, tá? E a gente quer que essa cor de fundo seja vermelho para que o usuário entenda que essa mensagem é um erro, tá? Então vou botar div message ou div class, né, na verdade. A gente vai botar duas classes do Bootstrap para estilizar essa div como se fosse uma mensagem de alerta, tá? Então a primeira classe vai ser alert espaço. A segunda classe alert traço danger, tá? Alert traço danger. Beleza, tá? Agora a gente vai estar usando o TimeLeaf para fazer a seguinte lógica, pessoal. Essa div ela só pode ser visualizada na tela quando tiver erro, tá? Quando não tiver erro, a gente não quer que essa div seja renderizada, tá? Não faz sentido? Se eu não fizer esta programação, esse alert ele sempre vai aparecer na tela, tá? E não é esse o comportamento que a gente quer. Então, para isso, pessoal, a gente vai estar usando o TimeLeaf, tá? Dentro dessa div. Então, vou botar aqui th, dois pontos. A gente vai usar o if, pessoal, tá? If, tá? If igual aspas. O que esse if faz, pessoal? Dentro dele, a gente vai colocar uma condição que, caso ela seja satisfeita, esta div vai ser mostrada, né? Caso seja falso, essa div não vai ser mostrada, tá? Então vamos lá. Então, para colocar uma condição, vou colocar cifrão e abrir chaves, tá certo? Dentro do cifrão eu vou colocar a condição, tá? Qual a condição para essa div aparecer? Existir erro de validação no input do nome, tá? Se existe erro de validação no input do nome, eu quero que essa div de alert apareça, tá? Como que eu faço isso? Então, eu coloco um hashtag fields.hasErros, tá? Hashtag fields.hasErros. Então, isso aqui é um teste de caso exista erros, essa div alert vai aparecer. Mas erro em que campo? Em que atributo? Então, vou colocar uma aspa simples dentro do parêntese com o nome do atributo que eu quero verificar o erro, que no caso aqui é o nome, tá? Então, se tiver erro de validação no campo nome, né? No caso, se o usuário não digitou nada nesse campo, tá? Isso aqui vai ser verdadeiro. Isso sendo verdadeiro, essa div vai aparecer, tá? Beleza, tá? Então isso aqui é só para fazer essa lógicazinha que eu acabei de explicar. Depois dele, a gente vai pegar a mensagem de erro e colocar nesse alert, tá? Qual a mensagem de erro? Essa aqui que a gente acabou de digitar nos modelos, tá? Vou voltar para cá. Beleza. Então aqui a gente vai usar também o TimeLeaf para isso, com th, dois pontos, erros, tá? Erros no plural, com R aqui depois do O, tá? Se atente a isso, muita gente esquece esse Rzinho aqui, tá? Aqui dentro do parênteses eu vou colocar um asterisco, chaves e o nome do campo, tá? No caso é nome. Beleza, tá? Então a gente vai pegar a mensagem de erro do campo nome. Beleza, pessoal, a gente pode copiar essa div aqui, ó, tá? Isso aqui vai se repetir para os demais campos, então eu vou copiar essa div todinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nessa div. Aqui, ó, na segunda, embaixo do input e-mail, vou dar um Ctrl V. Aonde tem nome eu mudo para e-mail, tá? E-mail. Aonde tem nome eu mudo para e-mail. Vou fazer a mesma coisa para o CPF, tá certo? Então, aonde tem nome, coloco o CPF. CPF minúsculo, tá, pessoal? Aonde tem nome, coloco CPF minúsculo. Também vou fazer para a senha, tá? A senha também vai ser validada, também tem a mensagem. Então, nome, senha, troco o nome por senha, tá certo? Preciso fazer para o papel? Não, pessoal, não preciso fazer. Por quê?
Aqui no usuário, ó, a gente não validou nada desse papel, tá? Então, no caso, a gente não precisa fazer nada aqui nesse select, tá? Beleza, pessoal, assim a gente finaliza a nossa validação. Vamos executar para ver se vai funcionar. Deus queira que funcione, tá certo? Vou cancelar aqui no vermelhozinho a execução do projeto. Vou executar novamente no play, tá? Vai executar e executou, tá? Vou aqui, ó, na URL localhost 2.8080 formulário /cadastro. Primeiro não vou digitar nada, pessoal. Vou só apertar em cadastrar, ó. Veja que agora aparecem as mensagens, ó. Nome é obrigatório, e-mail é obrigatório, CPF é obrigatório, senha é obrigatória e deve ter entre 6 e 12 caracteres. Vamos colocar um nome aqui, ó. Ivan Moura. Vou colocar um e-mail inválido aqui, eu vou botar só Ivan. Vamos lá, cadastrar. Opa, o erro do nome sumiu, mas do e-mail mudou o erro, né? Agora é que é e-mail inválido, porque o e-mail tem que ter um arroba e um domínio. No caso aqui vai ser o gmail.com, tá? Vou clicar em cadastrar. Sumiu o erro aqui do e-mail. Vou colocar um CPF. Vou colocar qualquer número aqui, ó, 333333. Cadastrei. CPF inválido, tá, pessoal? Esse CPF não é válido. Então vocês vão estar colocando o CPF, pode ser o de vocês, tá? Ou vocês podem abrir aqui uma aba e procurar por gerador de CPF. Entrar em qualquer um desses aqui, ó, qualquer um desses geradores vai gerar para você. Clicar em gerar CPF. Copia o CPF, cola aqui, tá? Vou clicar em cadastrar. Beleza, cadastrou. Tirou o erro aqui do CPF. Vou colocar uma senha aqui com 2 dígitos, ó. Cadastrar. Não vai, tem que ter entre 6 e 12, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu coloco 6, ele deixou. Agora ele deixou, né? Que o usuário escreveu tudo certinho. E a gente recebeu a informação aqui no controller, tá? Fechou, pessoal. Lindo, lindo, lindo a nossa validação, tá? Então na aula de hoje, nesta aula era isso. Nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.